Olá, sejam todos bem-vindos, queridos vigilantes, a mais um Mistérios do Compasso. Hoje, muito especial, nós estamos recebendo a grande historiadora amazonense, a professora Socorro Lino, e você não pode perder. Fica aí, eu volto daqui a pouco. Professora Socorro Lino, que prazer tê-la na nossa bancada hoje, uma historiadora e, para surpresa de muita gente, uma mulher para falar de maçonaria. Mas eu sei que esse bate-papo vai ser muito legal. Professora Socorro, queria que você falasse um pouco da tua vida acadêmica, da tua formação, para que as pessoas pudessem saber, mais ou menos o rumo da nossa conversa. Boa noite, Alex. É uma honra toda minha de estar aqui, meu querido. E é uma surpresa mesmo, mulher estar falando disso. Primeiro que não é um assunto que parece que interessa muito às mulheres, né? Mas minha vida acadêmica, eu sou formada em História, sou pós-graduada em várias, vamos dizer, ramificações da História pré-colombiana, e o meu mestrado foi feito na África, num país chamado Togo, muito pequeno, que só tem uma universidade, que é na capital Lomé, que é a Universidade de Lomé. E eu estudo História do Amazonas há muito tempo, fiz especialização em História do Amazonas, e a maçonaria sempre cortou meu caminho, vamos dizer assim. Que legal. Interessante você dizer que a maçonaria corta o teu caminho como historiadora. Me parece que a gente pode fazer esse caminho histórico da maçonaria no Amazonas. Eu acho que é isso o grande quê da nossa conversa. Deixa eu começar te perguntando o que despertou em ti essa curiosidade pela maçonaria, e eu queria que você me dissesse se tem algum fato marcante que levou você a mergulhar nesse universo tão reservado, para muita gente. Reservado, porém misterioso. E você já viu que tudo que é proibido é mais gostoso e todo mundo quer? Basta você dizer que é proibido, as pessoas têm interesse. Mas o meu interesse realmente pela história da maçonaria, ele se dá no momento que eu começo a estudar a história do Brasil. A maçonaria, ela aparece na história do mundo, quando eu estava fazendo ainda minha licenciatura em História. E ela começa a aparecer pela história do mundo, mas até então a Europa, berço da civilização, lógico que teriam pessoas filosóficas, fraternas, e quando a gente estuda ali a França, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, ele já começa a ser atropelado pela maçonaria com esses ideais. E a gente chega na história do Brasil, meu amor. E aqui, quando a gente dá de cara com os maçons daqui, com o imperador do Brasil, tendo aqui conflitos com a Igreja Católica, sendo maçom, e nesse momento a maçonaria chega no Amazonas, e aqui ela não deixa passar em branco. E nós, historiadores, damos de cara com a maçonaria. Você falou um fato? Maçonaria libertando os escravos no Amazonas 4 anos antes da abolição da escravatura no Brasil. Isso você quer mais? Isso, interferência bem maçônica, no Amazonas. Só maçônica. Nós vamos partir para a parte política da assinatura, então é maçônica. Você cita então o imperador como maçom, e Manaus, ainda período de província, me parece que a maçonaria estava em alta ali, com muitas figuras. Vamos já conversar sobre isso, mas sim, eu queria que me diz assim, uma obra na tua pesquisa, ou obras que você pesquisou que são reveladoras, transformadoras nesse processo. Eu tive pesquisando as revistas da Gloman, eu tive pesquisando alguns TCCs, que eu acredito que tenham sido feitos por maçons há algum tempo nas minhas pesquisas, mas um colega de faculdade me chamou a atenção absurdamente, que inclusive ele é maçom. Ele era poeta, jornalista, da Rede Amazônica. O nome dele é Abraim Base, e ele escreveu um livro maravilhoso que eu não consegui parar de ler, que chama Aurora Lusitana, nome inclusive de uma loja, e que conta a história da maçonaria aqui. Não sei se sucinta ou se ele abrangeu tudo, porque eu sou
de fora da maçonaria. Eu sou senso comum, o meu conhecimento é puramente histórico e das fontes que eu posso pegar. Se eu fosse de dentro da maçonaria, aí sim você ia ver. Deixa a maçonaria abrir as portas e os livros para mim. Legal você falar do Abra aí, né? O Base faz realmente, não só esse livro, ele tem outros livros. Sim. E você que está nos assistindo pode procurar aí no YouTube, tem muita coisa legal do nosso irmão Abra em Base. E ele é lá da loja, a Aurora Lusitana. Até hoje ele é da Aurora Lusitana. E faz um trabalho maravilhoso. Que bom que você bebeu na fonte, né? E aí me diz, qual foi a primeira loja maçônica? Gente, eu queria chamar a atenção para você que está nos assistindo, que eu estou falando como historiadora, tá? Então, por isso que as perguntas são direcionadas nessa perspectiva da história. Qual foi, professora Socorro, a loja maçônica a se estabelecer então em Manaus e o que esse momento representou naquela época na cidade? Então vamos lá, Alex. Em 1872, de fato e de direito, é fundada a loja Esperança e Porvir, com o número 1, né? Loja número 1 de Manaus. É isso aí. Esta loja. Porém, assim, se a gente vai falar de maçonaria mesmo, eu gostaria de acrescentar que vale ressaltar que a maçonaria, antes do Amazonas virar uma província, quando nós éramos ligados ainda à província do Grão-Pará, antes de 1850, a maçonaria ainda estava muito ativa já aqui no Amazonas. Mesmo? Mesmo. Nós temos aí muita gente que vieram com as ideias, os ideais da liberdade, da igualdade e fraternidade, que aqui foram abolicionistas, que aqui fizeram estardalhaço, e a gente estava falando justamente da abolição da escravatura aqui. Isso acontece em 1884, eles já estão trabalhando antes disso, até 1850. Em 1850, quando nós nos tornamos província, a gente já está, olha, trabalhando maçonaria aqui há um tempão. Eles não tinham loja, foi só a partir, como eu te disse, de 1872, mas eles já estavam ativos. Nós tivemos aqui, inclusive, um general que lutou na Guerra do Paraguai, que veio para cá e fez um trabalho fantástico, trazendo filosofia, trazendo filantropia para o que era conhecido como Inferno Verde. Pegando o teu gancho, então, maçonaria existe antes da loja física, é isso? Antes da Esperança e Porvir já existiam maçons e ideais maçônicos que vai então estruturar essa província e preparar para a grande abolição que você já comentou no início do nosso podcast. Isso, que foi justamente, né, o gancho que me fez pesquisar um pouco mais, na verdade, homens fantásticos, né? Então assim, já que a gente está nessa pegada, eu queria que você me contasse desses visionários, quem são? Tem nomes, dá para revelar? Dá sim, eu vou te pedir permissão para uma cola, porque claro. Neste momento, né? E são muitos nomes também, sim, né? Sim, são muitos nomes. Então, nesse momento, nós tivemos aqui o apoio da implantação da ordem maçônica na região, que eram os fundadores Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha, Miguel Gomes de Figueiredo, José Coelho de Miranda Leão, sobrenomes esses muito conhecidos em Manaus. Verdade. Né? José de Lima Penantes, Augusto Elísio de Castro Fonseca. Eles integraram uma sociedade emancipadora aqui no Amazonas que tinham os ideais maçônicos da liberdade, igualdade e fraternidade. Eram maçons, mas estavam sem loja, mas estavam ativos. Interessante é que eles se juntaram com mais alguns, que eu vou dizer, vocês se chamam de irmãos, né? Sim. Talvez alguns primos. E nessa sociedade, né, abolicionista da época, eles tiravam do próprio bolso para comprar carta de alforria. Lógico, Manaus não tinha uma grande quantidade como Rio, São Paulo, de escravos. Mas nós tínhamos escravos, porque nós tínhamos aqui, nós estávamos começando um boom da borracha, então tínhamos escravos, sim. E essa quantidade de escravos, como todo escravo no Brasil, era desumano o tratamento.
Eles tiravam do próprio bolso, compravam as cartas de alforria e nas grandes festas que eles davam, presenteavam os escravos com as cartas de alforria. Eles fizeram tanto isso e de uma pressão tão grande nessa sociedade que o nosso governador, Teodoreto Souto, maçom ativo, assinou de próprio punho a abolição da escravatura no Amazonas, como eu já comentei, 4 anos antes da abolição no Brasil, que foi uma pressão, a gente sabe disso. Aqui foi por ideal. O que eu achei mais lindo na minha pesquisa foi pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Nossa, dá vontade de chorar, né? Essas condições sociais, políticas, porque aí você fala que, tá, foi abolido 4 anos antes, mas foi fácil assim, tu achas, pela tua pesquisa, esse pessoal... Você citou alguns nomes. Claro que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, sabe que são grandes representações políticas da época. Inclusive, Terreiro Aranha era o grande representante da província, né? Era. Mas tu acha que foi bem aceito isso? Nessa tua perspectiva, que condições sociais e políticas possibilitaram tudo isso? Bem, as condições sociais, ela parte do princípio de que esta cidade entrou em ebulição. Com o boom da borracha, coisa que só nós tínhamos, essa cidade cresce tanto e tem tanta influência francesa, tanta, que nós fomos conhecidos como a França dos trópicos, né? A Paris dos trópicos. Era conhecido Manaus, era dessa forma. Que os boatos, vamos dizer assim, de que aqui se usava moda francesa, mas na hora de lavar, mandava-se nos navios para ser lavados na Europa. Todas as roupas, inclusive das concubinas, que aqui tinham bastante. E aí a gente pega uma ebulição de 200 pessoas mais ou menos vivendo na cidade, cresce para umas 500 e a gente chegando de tudo quanto é lado. Esse é um terreno propício para se ter uma fraternidade filosófica, né? Civilizada mesmo, dentro da fraternidade, dentro da humanidade com o outro. E isso a gente começa a perceber nas ações filantrópicas, nas ações deles. Foi fácil? Claro que não, Alex. Nenhuma mudança é fácil, tá? Nós partimos do princípio filosófico do que o homem, quando ele não conhece, ele agride. Ele não procura conhecer primeiro. E aí eles tiveram muito problema com os donos de escravos, que eram riquíssimos, donos de seringais. Então, eles tinham, no Nordeste, eram chamados de jagunços. Aqui, era uma espécie de os servos dos coronéis de barranco. Uau. E eles sofreram ataques à sua própria vida. Fácil não foi, mas nunca um homem desse, das minhas pesquisas, teve medo ou parou. E isso eu fico pensando, vocês, né, representantes da maçonaria, são dignos de respeito mesmo. Muito obrigado, eu fico feliz e fico agora conjecturando, você me fazendo, talvez me levando para um tempo que eu não vivi, mas só a tua fala já me transporta, eu fico imaginando essa guerra social e política. Nós estamos no pleno período da borracha, é dinheiro. A gente está trabalhando aí com poder, né, com influência, o mundo inteiro recebendo essa borracha vindo da Amazônia. Por sinal, nós fomos o primeiro lugar a termos energia elétrica justamente por esse poderio, né, que se tinha aqui. E aí você pensa, de repente, um escravo chegar e dizer, não, eu fui alforriado, eu ganhei, compraram a minha alforria e me deram. Quem fez isso? Alguns maçons que estavam reunidos. Aí eu fico pensando que também nesse episódio, pleno século XIX, né, a gente tem essa presença marcante da maçonaria com esse boom da escravidão e da escravatura 4 anos antes, como você mesmo diz. Mas me diz, é isso que consolida a presença da maçonaria na região nesse século XIX? O que você acha? Não. A maçonaria, como eu estava te dizendo, que trouxe uma quantidade imensa, uma carga imensa na bagagem de filosofia, de estrutura social, de humanidade, dessa fraternidade que eles pregam. Eles mudaram a cidade de Manaus inteira. Nós temos aí os nossos governadores maçons construindo a cidade de Manaus.
Nós temos após, você pode me falar sobre os maçons mais preciosos que nós tivemos? Eu posso te dizer que depois da abolição dos escravos, nós tivemos um governador negro. E esse governador negro fez muita coisa. Então, no meio desse emaranhado político, onde nós estamos nos separando do Grão-Pará, o Brasil liberta os escravos por pressão. O foco do Brasil agora é uma outra briga política, que é a República, em 1888. Os escravos são libertos e em 1889 o nosso imperador, que era maçom, tem que ser exilado porque sofre o golpe da República. Verdade. Né? É isso. Então, olha só a confusão. Isso tá uma panela de pressão aqui, tanto político, cultural, social, tá? E ninguém olha para realmente a sociedade. Os seringais eram dominados por poucos, e esses poucos dominavam, acho que nesse momento eles estavam dominando quase o Brasil todo. Só eles tinham essa quantidade, né, de riqueza. Perfeito. Mas a sociedade, que era feito de índios com negros, né, principalmente esses ribeirinhos, e os indígenas ainda muito hostis, esses ninguém os olhava. E quem olhou para eles foi a maçonaria, com a sua filantropia, com a sua filosofia humana. Isso não tem preço, Alex. Se você quiser um pouco mais de detalhes, nós vamos nos delongar aqui. Imagina. Eles fizeram muita coisa. Então, esse lema liberdade, dessa trilogia liberdade, fraternidade, liberdade é muito forte. Então, nesse período, não somente como palavra dita, mas como palavra em verbo, quase, em ação. Né? Deixa de ser um adereço dentro de uma frase e passa a ser um ideal e passa a ser uma grande realidade. Sim. Agora, professora, como... Pensando assim, que até fiquei também imaginando assim, porque tem esse boato, né, que mandavam as roupas, as mulheres, né, ricas da sociedade manauara, mandavam suas roupas a vapor, do vapor, para serem lavadas na Europa. Acho que só voltavam um ano e tantos depois, né, para vestir a mesma roupa. Como é então que a maçonaria no Amazonas se comunica com a maçonaria no Brasil e no mundo? Por volta de 1883, é fundada em Manaus uma delegacia do Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil é um Grande Oriente, pelas minhas pesquisas, do mundo todo. E logo em seguida, vem a Goban. Ela se comunica com o Grande Oriente do Brasil, e o Grande Oriente do Brasil é a comunicação com o mundo inteiro. Isso aí eu já estou entrando, eu acho que no teu departamento, porque isso aí tu deve saber muito mais que eu, meu querido. Mas é bom ouvir, é bom saber que você tem esse conhecimento. Eu estou te dizendo que mas é um senso comum de pesquisa. Mais detalhes a respeito disso, que a gente sabe que eles se comunicavam muito com os Estados Unidos, com a Inglaterra, né? Tinha esse entremeio aí diretamente. Então, tudo que estava acontecendo no mundo inteiro, os maçons daqui estavam atualizadíssimos. E aí a gente lembra que esse grande ideal também é filosófico, né? Sim. Além do ideal prático, é um ideal filosófico de a gente ter. E aí, pensa comigo, que forma essas lojas fundadas no Amazonas dialogaram com outras regiões do Brasil, e através de folheto, de panfleto, de jornal, ou mesmo iam junto com as roupas e voltavam com as roupas? Me conta aí. Nós tínhamos jornais da época. Eu acabei de te falar que os maçons, quando eles começaram, os abolicionistas aqui, antes da loja, eles fundaram um jornal. E nós sempre demos um jeito de nos comunicar, nem que fosse por pombo correio. A comunicação do homem, ela nunca foi assim parada, ela nunca foi tolhida. O homem quando ele quer se comunicar, ele dá um jeito de se comunicar, e principalmente quando ele tem uma via de acesso. É verdade. A Goban e o Gobi, né, foi a via de acesso, mas nós tínhamos jornais aqui. Nós já tínhamos, era muito provinciano, era uma coisa assim muito rudimentar, vamos dizer ainda, né? Para a época, claro. Sim.
mas fez o seu papel, que tudo que era feito aqui foi registrado. Nós temos livros que temos que folheá-los com todo cuidado, que tudo foi registrado, e esses livros foi que nos serve de fonte para nós historiadores fora da maçonaria beber um pouco dessa fonte tão rica, de uma história tão bonita. Então esses livros, eles caminhavam de um lado, alguns iam sim de navios a vapor, porque o nosso grande rio das Amazônias foi chamado de Mar Doce, e ele recebe navios e emana para todo lugar do mundo. Como até hoje, né? Como até hoje. Quando eu estudei, o Nilo era o maior rio do mundo, e hoje nós temos o privilégio de dizer que o Amazonas é realmente o maior rio do mundo, né? Professora, mas nem tudo foi sempre assim tão glamouroso, se é que eu posso chamar isso de glamouroso. Para a época, né? Para a época, né? Porque teve muita luta por trás de tudo isso, social e política, como a gente já conversou. Teve um período, vamos chamar de silencioso, e que teve muitas dificuldades. Tem contextos que nos levam a acreditar nisso? Tem sim, Alex. Olha, é um período assim que eu acredito que foi muito triste, não só para o Amazonas, mas para todo o Brasil. Nós, concluindo, né, o pensamento de falar sobre grandes mações aqui no Amazonas, eu comentei sobre um governador negro, foi o nosso grande Eduardo Ribeiro, que construiu o nosso Teatro Amazonas. Eu tenho certeza que você conhece minuciosamente isso aí, não vou me delongar. Conheço, nosso sim. Palácio da Justiça, nossa Ponte Benjamin Constant. Então, no meio de tudo isso, os maçons nunca pararam. E aí a gente chega a 1930, com o golpe do Getúlio, 1934, Getúlio entra e sai, eu não vou dar uma aula de história aqui que vai ficar muito grande. Então, o Getúlio entra e sai focando no Amazonas. O Getúlio, em 1937, passa a perseguir os maçons no Brasil todo. Ele persegue tanto que me falha a memória agora o nome da loja, mas ela passou 11 meses, de 1937 a 1938, sem ter uma reunião, sem poder ter, porque eles eram mortos dentro se fossem pegos. E ele passou obrigando assim o seu venerável na época a pedir para sair. Ele renunciou em 11 meses, porque ele não aguentou a pressão. Os maçons, eles são famílias, e quando suas famílias estão em perigo, eu tenho certeza que um homem desse, ele não é maçom no nome, ele não é maçom porque ele carrega um paletó bonito ou qualquer, né, adereço, não. Eu acho que a maçonaria me encanta por isso que vocês trazem a maçonaria na alma, no peito, ali na raça, como os grandes políticos levaram na raça mesmo. E ele saiu, e somente em 1938, em outubro de 38, que eles vieram a ter reuniões de novo, mas foi uma perseguição ferrenha. Depois de 38, 1939, o foco já sai. Não terminou a perseguição, mas o foco sai por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí tem o Prestes atacando o Getúlio lá em São Paulo, e começa uma confusão terrível, e aí ele manda, né, os desafetos dele, inclusive a Olga, né, para as mãozinhas do Hitler, que a coitada era judia. Sim. Então ele tirou o foco da gente, porque já não era mais tão... Ele tinha coisas mais importantes para fazer, mas nós no Amazonas tivemos uma história de uma perseguição ferrenha em cima da maçonaria, que na qual ela teve que silenciar. Eu espero que tenha sido isso. Sim, e o que tu me lembras é que um dos nossos princípios é que o maçom é um homem livre. Sim. Livre e de bons costumes. Isso até hoje é perigoso, né, professora? Ser livre, de pensamento livre, de bons costumes, até hoje fere a muita gente que quer incutir aí seus pensamentos de dominação, né? A filosofia, na verdade, ela liberta. E eu acho que a maçonaria tem esse papel bem importante. Getúlio talvez tivesse razão de ter tanto medo dos homens livres. Sim, a gente olha para a história, né, Alex, e vê que as grandes guerras que aconteceram no mundo, desde as primeiras civilizações ali formadas, foi por conta da liberdade. E nós temos a Constituição brasileira, a maior
causa ruim que pode acontecer a um homem é a perda da liberdade. Ele ser trancafiado no local, ele perde a liberdade quando ele não é uma boa pessoa na sociedade. Mas muitas vezes, eu acredito nessa época, que essa liberdade dotada de conhecimento filosófico, isso aí era um perigo. Falamos de tanta gente, e aí, não sei, não é puxando sardinha para minha lata não, mas eu queria saber, assim, se destacou alguém, algum maçom ou alguns na cultura e na filantropia dentro dessa maçonaria local, existente? O que tu me dizes? Alex, seria um pecado da minha parte destacar realmente alguém. Eu já te falei dos nossos governadores maçons, né? Primeiro, o que assinou pelos ideais mesmo, para firmar ali, como a gente já comentou, a abolição da escravatura. Falei que um dos negros acabou se tornando governador e construiu maravilhas. Só isso de trazer cultura, infraestrutura, arquitetura, isso aí já é demais. Mas as lojas maçônicas, a Esperança Porvir e a Amazonas 2, sim, no momento da proclamação da República, né, que chega Marechal Deodoro da Fonseca, que era maçom, torna-se presidente da República, ele se volta a Manaus e faz uma grande homenagem à filantropia que era ativa realmente aqui. Perfeito, né? Perfeito. Os lusitanos, porque segundo base, a loja Aurora Lusitana tinha influência, uma das poucas no Brasil que tem essa influência direta de Portugal. E eles faziam um absurdo de filantropia com a sociedade, essa sociedade esquecida, essa miscigenada, né? Essa Sim. que não servia as mulheres, por exemplo, que não eram virgens, não serviam nem para serem prostitutas no antigo, que hoje em dia que foi cabaré chinelo, né? Sim, verdade. Que antes elas não serviam porque não eram francesas, não tinham sotaques. Então esse era um povo esquecido mesmo, e esse povo ele só não desapareceu porque ele foi amparado pela maçonaria, agora com lojas essas que trabalharam arduamente, reconhecidas pelo presidente da República, que fez uma homenagem lindíssima a essas lojas aqui. Então eu acredito que se eu fosse citar o nome de eu estaria pecando contra a quantidade, mas 500 lojas no momento da Goban que estavam em atividade já trabalhando, que até hoje trabalham. Perfeitamente. Né? Exatamente. Eu não posso pecar. Tá. E esse papel social? Porque hoje todo mundo sabe, quem nos assiste sabe, que um braço da maçonaria, uma das coisas que a gente preza muito é pela questão social. Então a maçonaria nesse lado social, no Amazonas, mas a gente também poderia dizer assim, que quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, mas tem outros grupos que não a maçonaria, que trabalham com o social, que trabalham com filantropia. O que se distingue a maçonaria dessas outras entidades? Interessante essa tua pergunta. Ninguém sabe, porque a maçonaria não faz questão que ninguém saiba. Dá e não dá a quem sem olhar, né? Dá com a direita para a esquerda não ver. Esses ditos populares, eles parecem que nasceram na maçonaria, porque a maçonaria faz milhões de coisas todos os dias. E eu te digo que eu sei dessa parte aí porque eu sou mãe de um demolê. Olha que maravilha. Eu tenho um filho de 14 anos, eu conheci a Ordem Demolei, e eu sei que é de 12 aos 21, e ele está aprendendo honra, amor à família, e essa filantropia é muito forte nele. Então ele me fala sobre isso, sobre a filantropia. Eu fiquei sabendo através mais do meu filho e dali de um clube de mães, porque os maçons mesmo não fazem questão alguma quando estão dando sopa nos hospitais. A gente pensa até que seriam da comunidade evangélica, alguma coisa assim. Não dizem nada, só fazem. Faz o bem sem olhar a quem. Nunca, quase nunca ninguém vai saber disso. Ela não faz alarde.
E já que você trocou, né, na questão dos Demolei, que junta esses jovens e tal, na tua perspectiva, no teu trabalho, na tua vida de pesquisadora, quais são os maiores desafios para atrair jovens, especialmente agora eu queria que tu me dissesse as mulheres a esse estudo que é proposto pela maçonaria? Então, Alex, a maçonaria ela é centenária, creio eu, né? Sim. E quando ela foi criada, os parâmetros até hoje, eu acredito que não modificaram, né? Foram criados com essa restrição às mulheres. E até hoje, assim, pelo que eu sei, as mulheres elas são atuantes quanto esposas, né? E fraternidades femininas. É assim que elas atuam na sociedade, fazendo essa filantropia magnificamente bem. Eu fui convidada agora por esse clube de mães a participar. Eu fiquei encantada como é interessante você vivenciar isso. E eu sou de fora, como eu estou te dizendo, né? E as crianças fazem isso. Por que as crianças não vão? Primeiro, que o jovem de hoje, ele não faz questão de pesquisar absolutamente nada. Tudo já cai para ele, cai tanta coisa que para ele filtrar, ele não sai correndo atrás não, né? Eu sei que eu sou professora de adolescente e é muito difícil você fazê-los fazer uma pesquisa mais aprofundada. E o que você passa para eles? Que a maçonaria é uma sociedade secreta, né? Cheias de mistérios, eles fazem a menor questão de entrar, nem de ir, nem ter que estudar. Filosófica, só aquele que realmente que tem uma queda para isso aí é que busca, mas eles não vão, talvez, por, sei lá, medo, ou sei lá, tantas coisas que as pessoas falam sobre a maçonaria aqui fora. A maçonaria preza pela família. É uma pedra assim angular para a gente, a família. E a mulher, tanto é que para ser maçom, se ele for casado, o homem não entra na maçonaria se a mulher disser não entra, não quero. Que interessante, para quem não sabia, né? Para quem não sabe, se a mulher disser não entra, o homem não entra. E no senso comum, existe assim, o mito de que a mulher nem abre a boca perto de um maçom. Para você ver, né? Pois e para a gente preza demais essa presença com essa força que a mulher tem, a esposa do maçom, né? É muito importante. E esse lugar da mulher, para a gente, é uma das coisas que eu queria que quem está nos assistindo entendesse também o porquê de você estar aqui. Né? É um prazer, volto a dizer, um prazer imenso ter nessa bancada uma mulher historiadora, conhecedora não somente das histórias do Amazonas, mas como você mesmo disse, a maçonaria vai se confundindo com essa história e fazendo essa história acontecer, não é isso? É isso mesmo. E essas iniciativas e planos futuros que indicam talvez um novo rumo para a maçonaria, o que você pensa? Nós vamos começar com esse podcast. Isso aqui já está abrindo um leque, né, imenso para desmitificar a maçonaria, de que é muito secreto, que ninguém pode chegar perto. Então, esses podcasts, que eu sei que já tem bastantes, nós temos a Academia Amazonense Maçônica de Letras que faz um trabalho incrível, maravilhoso, cultural, social, que tem tanta coisa e um monte de projetos do futuro. Gente, para quem não sabe, busquem, porque eu fui buscar várias vezes fontes de ler, porque eu me interessei, como eu já tinha falando para você, né, sempre a história da maçonaria entrecortou as histórias da minha pesquisa, como se me chamasse para esse lado. E eu fiquei sabendo de planos futuros esportivos, muita coisa social acontecendo dentro da maçonaria futuramente também. Perfeito. Vamos para o nosso último bloco? Sim. E aí agora eu vou conversar com quem está nos assistindo. Gente, vamos para aquela parte do bate-bola. Perguntas e respostas rápidas. Talvez uma dessas perguntas interesse para você. Professora,
Na sua visão, qual o mito mais persistente e equivocado que se tem sobre a maçonaria? Nossa, qual? O senso comum, né? As pessoas que não conhecem a maçonaria, sociedade secreta que influencia o governo mundial, adoradores, né, de artes ocultas, praticantes de magia negra, por aí vai. E por aí segue, Sim. né? Se alguém bater a porta do conhecimento hoje, por qual livro você convidaria a entrar? Eu vou puxar a brasa agora para assar a sardinha do Abraim Base. Meu colega de faculdade, eu tenho muito respeito pelo Abraim. É um maçom, eu acredito que ele seja muito mais conhecido por vocês do que aqui fora, pela gente. Mas eu, quanto historiadora, ele, historiador, fez um trabalho fantástico no livro Aurora Lusitana. Gente, quem quiser saber um pouquinho mais desse bate-papo que a gente teve aqui, eu e o Alex, dá uma lida no livro do Abraim Base. Perfeito. Compartilhe então, por favor, uma curiosidade da maçonaria no Amazonas que poucos fora da loja conhecem. Fora do Amazonas? Não, fora das nossas lojas. Uma curiosidade, alguma coisa que você pesquisou, tem? Uma curiosidade, talvez que quem está nos assistindo possa dizer, eu não sabia disso. Eu não acredito que tudo nós já abordamos aqui a respeito da maçonaria. Curiosidades mesmo, são as histórias que ultrapassam a própria história da maçonaria, que ela ultrapassa interligando o Amazonas ao resto do Brasil e ao mundo. E o que eu sei, eu já te falei, se tratar da maçonaria, eu já não sei muito, eu sei do que as fontes aqui fora me deram, mas eu te digo, se a maçonaria abrir as portas da biblioteca para mim, nunca mais esse podcast vai ser o mesmo. Acredito. Para a gente terminar, professora, para quem deseja ir além do senso comum, que caminho você faz como sugestão para se aprofundar? Hoje, com o advento da internet, Alex, não tem limites para buscar o conhecimento. Tem muito material da maçonaria na internet, gente, muito material. Tem as revistas da Gloman, as revistas periódicos. Né, do GOB, da Goban. Nós temos uma quantidade imensa de pesquisas mesmo, de trabalho de conclusões de curso, acredito que de maçons ou de demolês, que meu filho já quer escrever a respeito também. Maravilha! Pois é, ele já quer escrever a respeito de tanto que a gente conversa sobre isso. Então, as fontes, não te digo infindáveis, mas são vastas. Dá para você buscar, sim, se você quiser. Que maravilha! Querido vigilante, estamos indo para o final. E nós tivemos aqui na bancada o grande prazer de termos a nossa querida historiadora amazonense, professora Socorro Lino. Nos abrilhantou com um bate-papo legal, com muita informação. Se você perdeu alguma parte, tá aí para você fazer o play, voltar. E se você gostou, compartilha, curte esse vídeo, divulga, manda para quem tem dúvidas, né? Nós estamos aqui para elucidar o máximo possível. Eu vou voltar a palavra para a professora Socorro Lino e vou pedir que ela nos encerre com a perspectiva que ela tem de Amazonas, de maçonaria, de mundo, de liberdade, igualdade e fraternidade. Fique à vontade, professora. Olha, foi uma honra, como eu havia falado no início, foi uma grande honra esse bate-papo aqui, ser convidada para algo que a própria sociedade, tenho certeza que não imaginaria que uma mulher viesse falar de maçonaria daqui com vocês. Tem maçons historiadores que poderiam estar aqui. Eu fiquei pensando no convite, por que eu? Mas eu estou aqui, eu estou me sentindo felicíssima. Partilhar conhecimentos é sem preço no mundo inteiro, e filosofia, pela ótica da filantropia e a igualdade, a fraternidade, né? Os ideais realmente da maçonaria, eles não podem realmente ficar no obscuro, eles têm que ser divulgados. Não foi uma coisa típica da Revolução Francesa, não, é uma coisa divulgada no mundo inteiro pelos maçons, é uma coisa que me encanta e que com certeza deve ter encantado muita gente que vai nos ouvir e que nos está ouvindo agora.
Mais uma vez, muito obrigado, professora, por ter topado esse bate-papo com a gente. Espero que a gente se encontre mais vezes, novamente aqui no podcast. Quem sabe a gente vai ter lá novamente essa honra. Querido vigilante, você que nos assistiu até agora, nossa gratidão, nosso coração aberto para você. E lembre-se, liberdade, igualdade e fraternidade. A gente fica por aqui. Até a próxima.